Boa noite, Felipe. Boa noite para todos que estão nos assistindo, né, através do link para participar dessa live. Eu vou falar um pouquinho do Felipe. Ele tá. Depois você me corrige, tá, Felipe? Você possui 15 anos, né, de experiência em gestão de carteiras e seleção de gestores. Você é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas e formado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. De 2006 a 2012, você foi sócio da BAWM Investimentos, responsável pela alocação das carteiras. Depois você foi sócio da GPS Investimentos, atualmente Julius Baer Family Office, sendo que desde 2018 você foi responsável pela parte de alocação dos portfólios focados no Brasil. E hoje você está na parte de gestão de alocação dos fundos DNA da XP, não é isso? É isso aí. Muito obrigado e boa noite a todos aí. Boa noite, gente. A ideia hoje é o Felipe falar um pouco com a gente sobre o cenário, né, econômico e falar dentro do cenário que a gente está vislumbrando aí pela frente, quais são as indicações para alocação de portfólio, quais são as recomendações assim que a gente faz, né, mais aderentes ao cenário que está bem desafiador, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, né? O ano que vem ainda um pouco mais por ser um ano eleitoral. É assim que você vê também, Felipe? Não, e a eleição começou super cedo, né? Eu acho que também foi entre aspas, um dos percalços que a gente está enfrentando aí, né? A eleição começou super cedo, a discussão se antecipou inteira e, enfim, se eu começar a falar agora, eu vou me perder na discussão aqui. Peraí que meu áudio falhou aqui. Felipe, você tem uma apresentação, né, que você Tenho, vai tenho, tenho. como falar um pouco para a gente também. Peraí. Que- Então, até para quem não conhece, né, a ideia dos fundos DNA é justamente andarem muito próximos das carteiras recomendadas pelo time da Expert lá, né? Então, a gente discute bastante cenário junto com eles até, mas a gente, no, no final, eles montam a carteira, a gente monta, mas a cabeça é muito parecida, né? Então, até a gente fez hoje a reunião. Para contar um pouco de mim e do time, né? Então, a ideia muito é a ideia muito nossa, hora que a gente monta uma carteira, né, e eu e o time até, bom, deixa eu começar de trás para frente. Eu e o time, a gente estava até dezembro dentro do projeto da Expert lá, né, que aparece aqui como XP Inc. E lá a gente fez um projeto que está na beira de entrar no ar, está começando a entrar no ar até, que é o de risco de carteira, né, a gente até pode falar um pouco, se vocês tiverem curiosidade depois. A ideia é que logo mais e até meio do ano já vai estar todo mundo on board. Vocês, clientes, vão poder montar a carteira, brincando, não pela alergia ao produto, mas, né, tipo, clientes conservadores hoje são alérgicos a ações, né, na maneira como a legislação funciona. E a hora que a gente vai para risco de carteira, isso deixa de existir uma alergia e isso passa a ser a dose do remédio em vez da alergia. No meio desse esforço, né, surgiram assuntos de DNA e na virada do ano eu e o time viemos para a Asset para focar neles. Né? E aí, antes disso, a Emília comentou ali, né? Então, eu trabalhei na GPS, que eu era responsável por alocação, a GPS tinha 30 bi sob gestão, depois juntou com a Reliance, virou o Julius Baer Family Office, hoje eles têm 50, mas a junção aconteceu uma semana antes de eu vir para a XP aqui. E a Bauer é um multifamiliar pequeno que a GPS comprou, então acaba sendo quase que uma fase contínua aqui. Né? E aqui está o resto do time. Tem tanto Samuel, que tem bastante experiência daí focado já em seleção de gestores, quanto o Pedro tem experiência de trabalhar em gestão de fundos quantitativos, estruturação de crédito. A Nath também, especialmente em seleção de gestores aí. E a filosofia nossa, né, que
baliza, né, uma das coisas que a gente fez, além do projeto de risco de carteira, foi reestruturar a maneira como as carteiras são montadas, quantos perfis existem, etc. Então, a maneira como a gente pensa é sempre que a gente está, ao alocar o dinheiro do cliente, e essa é uma filosofia que vem da GPS, a gente está pensando no médio e longo prazo. Por quê? Porque muitas vezes para o cliente pessoa física não é nem tributariamente eficiente você se mover em janelas de tempo muito curtas. Obviamente que você sempre pode abrir exceções, mas tipicamente, né, lá, você quer entrar em um fundo e ficar 2 anos para você ir para a alíquota de 15% e assim por diante. Né? E a gente, entre aspas, e o que a gente o que eu percebi até ao longo dos anos, e outras pessoas trabalharam comigo mais experientes que eu até concordava, é que é muito mais importante você se preocupar com as grandes viradas de cenário, né, e às vezes do que se preocupar com a volatilidade de um mês para o outro. A gente funciona, a gente vê todo mundo falando muito de avaliação de ações, né, mas a gente avalia as classes de ativo, né, os mercados. Então, pré-fixados, bolsa, mesmo multimercados, a gente tem para cada uma dessas caixinhas um modelo de como ela funciona e de quanto ela vai gerar de retorno no longo prazo. E aí a gente usa, né, alguns modelos para dizer, beleza, se essas são suas crenças, essa é a sua carteira, e a gente olha essa carteira à luz do que a gente vê, tanto no longo prazo quanto no curto prazo, para entender até se o modelo está bom. E toma a decisão final de alocação. E na parte de seleção de gestores, né, acho que a gente está super focado em maximizar o impacto que o gestor tem, né? Então ter o melhor veículo, onde o gestor tem espaço para executar o melhor que ele faz, em ter uma combinação eficiente entre os gestores e as estratégias, de ter gestores que têm capacidade de geração de alfa comprovada e, obviamente, né, às vezes aparece alguma oportunidade e a gente tem que provocar a pessoa de seleção de gestores e falar eu quero fazer isso aqui, quem é o melhor gestor, né? Ali está um pouco, né, do que a gente tem sobre gestão nisso aqui. Como eu falei, os fundos do DNA apareceram ano passado, né? A gente está aí, esse é o número de março fechado, mas a gente está quase com acho que a gente passou um BI 300 agora, e eles são os fundos selections que estão abertos também. Vou passar um pouco mais rápido aqui, porque eu já falei um pouco de tudo, assim. E eu vou entrar direto no cenário, na parte menos enfadonha. Sim, até para dizer, na parte global, a gente tem um cenário construtivo, né? Então, a Emília até falou que vocês fizeram um evento com o Caio Megali há pouco tempo. A semana passada a gente fez um evento com ele e, assim, a gente conseguiu perceber que realmente nós vamos ter que buscar, assim, uma diversificação global para o cliente, porque a gente tem um risco país, às vezes, assim, um pouco mais forte do que se a gente comparar com outros lugares para se investir. Então, ainda tem muita volatilidade aí para vir pela frente. A nossa preocupação na alocação do portfólio é sempre buscar uma diversificação onde a gente consiga mitigar o risco do cliente, né? E muitas das vezes, Felipe, descorrelacionando os ativos, né? Então, aí, para comentar um pouco, né, dos ativos lá fora, né? Basicamente, lá fora, hoje a gente olha muito segregado renda fixa e renda variável. Renda fixa é um momento difícil para renda fixa lá fora. A gente tem um pouquinho na carteira, mas por que é um momento difícil, né? Porque a gente, em geral, né, até desculpa, talvez esse slide ficou um pouco técnico, mas essa aqui é a taxa, né? Lá fora tudo é pré-fixado, tá? Essa aqui é a taxa dos ativos hoje. Então, por exemplo, a Treasury de 10 anos, né, que é o título do governo dos Estados Unidos de 10 anos, hoje está em 1,60, e a gente imagina que isso vai para 2,25 quando a gente olha 5 anos à frente, um equilíbrio maior. Então, a pessoa que carregar esse papel por 5 anos vai ganhar 0,4% ao ano em dólar. E quando a gente faz isso para todas as classes de ativos, a gente chega aqui que o combinado que a gente gosta de renda fixa global é 1% ao ano em dólar nos próximos 5 anos. Que, como vocês devem estar imaginando, não é nada animador. E na parte de bolsa é um pouco o contrário, né? Então a gente tem uma perspectiva bem grande, assim, né? Não sei quanto vocês acompanham, mas
Estados Unidos está na véspera de ter um crescimento chinês esse ano, né? Crescer 6, 7, 8%, dependendo de qual analista você ouvir, ele tem um número, mas eles são todos bem elevados, né? Tem uma combinação que não era vista há muito tempo de juro baixo com o governo gastando e fazendo estímulo fiscal, né? Isso alavanca o crescimento de uma maneira brutal. Então, isso e a recuperação em curso do coronavírus junto, né, traz aí um retorno que para a renda variável lá fora, na casa de 5,5 ao ano, em dólar, é bastante coisa. Para o Brasil, às vezes a gente não se anima, né? Mas quando você pensa, na renda variável eu vou ganhar 5,5, na renda fixa eu vou ganhar 1, muda um pouco de figura. E no Brasil a gente tem uma situação complicada, né? Então, esse slide aqui é um pouco a maneira como a gente expressa essa complicação, né? O que a gente faz, né? Então, como eu falei, a gente está muito mais preocupado com os grandes riscos do que com os pequenos riscos quando a gente constrói as carteiras. E o grande risco que a gente tem hoje no Brasil é justamente você ter um erro de política, né? A gente está numa dinâmica, né, que levou a gente a deixar o nosso cenário central aqui, que é o central simplesmente porque a gente acha que ele é o que tem a maior chance de acontecer. Ele é um cenário negativo, né? E esse mesmo cenário, até 3 meses atrás, a gente tinha ele como nosso cenário negativo. E mesmo ele não sendo o cenário central, a presença dele já fez a gente diversificar as carteiras indo para o internacional com uma ênfase grande aí, né? Tanto quanto a gente estava na corretora na forma de carteiras recomendadas, quanto nos fundos DNA. O que é cenário de antigos hábitos, né? E ele tem esse nome não em vão, né? É muito... Se vocês olharem no noticiário político, é muito isso que acontece, né? Então, assim, as reformas, a discussão vai enrolando, e a discussão de, não, precisa mais um pacote contra o coronavírus, preciso aprovar as emendas dos senadores, né? Então, está todo mundo muito mais preocupado em o curto prazo, uma liberação de verba, uma benesse para algum segmento do eleitorado ou do lobby político, e todo mundo muito menos preocupado em Brasília com fazer uma reforma da Previdência, tributária, né, fazer a reforma administrativa, que são as coisas que o Brasil precisa fazer para deixar a trajetória da nossa dívida e do nosso crescimento funcionando para o longo prazo. E nesse sentido, até o Lula ter voltado à disputa, acho que piorou até um pouco essa dinâmica, né? Foi justamente quando a gente resolveu assumir que esse era o cenário central, porque ele começa a corrida eleitoral mais cedo e ele deixa o governo querendo já correr atrás da eleição do ano que vem, e que ele já está começando em desvantagem. O nosso cenário positivo, que ainda tem um peso muito grande, né? A gente não pode descartar ele ainda, que é o que a gente chama de reformas estruturantes, é justamente isso. A gente esquece um pouco, endereça a dívida, faz reformas que vão destravar o crescimento. Vai ser um cenário que o Brasil pode ter um lado super positivo aí, né? Lembrando sempre que esses cenários eles vão se desdobrar na nossa cabeça nos próximos 5 anos. E a gente daí no final tem um cenário negativo, né, que é o de erro de política. O que é isso, tá? Então, imagina o seguinte, né, nesse cenário central, a gente está sempre andando na corda bamba, né? Tipo, a gente está sempre rompe o teto, não rompe o teto, faz uma reforma administrativa que precisa para a dívida parar de pé, etc. Então, a gente está sempre andando ali. E aí, se alguma coisa dá errado, a gente pode cair numa dinâmica negativa, onde o mercado passa a assumir que a nossa dívida não é sustentável, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, né, um pouco nessa... E aí, né, se a gente vai para um modo, né, de ter mais reformas, destravar crescimento e tal, a gente vai ter um portfólio
equilibrado, né? A gente tinha um cenário mais positivo ainda, que ficou muito distante agora, onde a gente, de fato, alocaria muito risco em Brasil. Mas no cenário de antigos hábitos, a gente vai ser mais defensivo em Brasil, na maior parte do tempo, vai ter mais risco alocado na parcela internacional, e né, no cenário de erro de política ali, um pouco mais disso, né? Então, aqui só para dar um pouco o histórico, né? Então, esse cenário de antigos hábitos, quando eu entrei na XP, ele tinha 10% de chance. A gente foi subindo a probabilidade dele, até aqui a gente ser forçado a reconhecer que ele era o cenário principal, né? Eu fico brincando que a gente não mexeu muito nesse 25, mas talvez uma leitura certa fosse que ele cresceu aqui ao longo de dezembro para cá, desse comecinho de ano, né? E como eu falei, a gente tinha um cenário mais positivo que desapareceu, e o cenário das reformas, que a gente estava bastante convicto ano passado, veio perdendo peso, e daí aparece esse cenário de erro de política. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, tá? Essa evolução da maneira que talvez muitos de vocês estejam tendo no primeiro contato. Como é que você se protege do futuro, né? A brincadeira que eu sempre faço é assim, não adianta, por exemplo, se eu estou no cenário de reformas aqui, eu ter uma carteira feita para esse cenário e, de repente, se eu assumo que eu troquei para o cenário, né, se acontece isso aqui, eu vou ver o que eu vou fazer com a carteira, porque daí eu já vou ter vendido bolsa barato, vou ter saído tarde demais, porque a curva de juros já vai ter aberto. Então, o que a gente veio fazendo ao longo de 2020? Toda vez que piorava um pouco a minha expectativa com o Brasil, eu diminuía um pouco o risco de Brasil, aumentava um pouco o risco lá fora. Obviamente, tem oportunidades que dificultam isso, mas a dinâmica geral é essa. E para que isso? Para na hora que eu faço a virada de cenário, né, a hora que é o que aconteceu aqui, né? Pô, em março a gente falou, não, o cenário negativo de fato é o que vai acontecer. Nesse momento eu já estou com a carteira pronta para ele, né? Então a gente fez muito mais alterações na carteira nesse período aqui de setembro a janeiro do que a gente fez nessa virada de cenário grande aqui, né? E até tanto os fundos DNA quanto as carteiras recomendadas tiveram bons resultados nesse primeiro trimestre de 2021, que foi um período super difícil para ativos de Brasil. Então, né, sumarizando um pouco as coisas que a gente falou de mundo, né, ou um pouco como é que a gente transforma esse cenário todo em teses, né, e que vão daí ser os tijolos que constroem a carteira. A gente sempre está olhando, né, agora como é que é o mundo depois do coronavírus, né? E eu sei que, né, a gente às vezes está passando por um momento difícil, mas como eu falei, o trabalho do alocador é olhar para frente, né? Então, a gente está sempre preocupado, né? Tipo, um dos nossos temas fortes, desculpa, é que os Estados Unidos vai ter uma recuperação muito forte esse ano, né? Que eu comentei. E tem um outro tema que, alguns meses atrás, ele era um dos nossos riscos, mas a gente tem a impressão que isso, de fato, virou um tema que a gente chama aqui de encilhamento da China. O que quer dizer isso, né? A China fica cada vez mais isolada, especialmente do Ocidente, né? Estados Unidos, Europa, Japão, politicamente, e isso, obviamente, vai se desdobrando economicamente. Não é uma correria, mas pouco a pouco, né, a gente vai ver os mundos se separando, assim, né? Então, isso pode se manifestar em vários ativos de diversas maneiras. No Brasil, a gente está, como eu comentei até, e acho que ficou nisso, né, sempre acompanhando o andamento das reformas, né, com maior ou menor otimismo. E aí, no Brasil, a gente tem uma coisa, uma onda de curto prazo que tem afetado bastante os ativos e que a gente está de olho, né? Então, e especialmente esse é um tema que a gente começou a olhar ali para fevereiro, março. É uma exceção porque ele é um tema de curto prazo, mas ele é relevante o suficiente para a gente
né, não deixar isso apenas para os gestores, né? O que é isso? Tipo, como eu falei, né, às vezes as coisas elas são muito difíceis no curto prazo, mas a gente tem que olhar para o longo prazo. Quando a gente olha Brasil, dia 31 de março, e um pedaço desse mau humor já passou, né, até os mercados estão com bons retornos esse mês. O que a gente tinha, né? Pô, a gente tinha um país com pouca vacinação, no auge da pandemia, né, beirando aí 3 mil mortes diárias, que é uma conta para ninguém se orgulhar, e com um juro muito baixo, né, 2% ao ano, enquanto a maioria dos nossos pares emergentes estão com a taxa de juros ali entre 3% e 7%. Mas, assim, se você avançar a fita, se você abrir o seu jornal, sei lá, dia 15 de julho de 2021, que é daqui menos de 3 meses, qual que é a foto do Brasil? A foto do Brasil é a pandemia, né? Tipo, a segunda onda já bem mais controlada, nada de hospitais lotados, né? Os hospitais já não estão mais lotados, um percentual cada vez maior da população vacinado, né? A estimativa do economista da Asset, que é o Fernando Genta, que a gente já vai ter aí perto de 50% da população vacinada em julho, em um ritmo muito forte e contínuo de vacinação, e a nossa taxa de juros básica já vai estar ali entre 4,5% e 5%, muito mais alinhada com os nossos pares emergentes. Então, sim, em um espaço de 3 meses, a percepção que o investidor estrangeiro tem do Brasil vai ter virado da água para o vinho, né? E a gente acha que esse é um tema super importante, a gente não pode ser pego, né, entre aspas, muito pessimista num momento que você tem uma avalanche positiva para o Brasil, né? Então, a vacinação, especialmente o controle da epidemia, vão ajudar, especialmente a bolsa, a reabertura da economia, etc., perspectivas de crescimento. A alta da Selic vai ajudar muito o real, né? Então, e a gente já tem visto isso acontecer, né? O real, para quem não acompanhou os últimos dias, agora a gente já está perto de 5,35. E acho que esse movimento pode continuar. Eu vou pular esse gráfico aqui, mas dependendo das perguntas que surgirem, eu passo. Aqui é só um pouco, mais indicadores, eu vou pular porque, se vocês quiserem, a gente entra no detalhe. Aqui só um pouco para mostrar também o que está por trás da tese de Brasil, né? Esse aqui é uma metodologia bem consolidada e simples, eu gosto dela por causa disso, de avaliar empresas e mercados, né, de renda variável, que é a relação entre o preço e o lucro. A gente sempre olha, né, os próximos 12 meses. E aí, quando a gente olha a Bolsa Global, ou várias das regiões mundiais aqui, a gente está no momento em que essa relação de preço-lucro está acima, né, que é a bola azul aqui, da mediana dos últimos 10 anos, que é a bola preta. Inclusive, bem perto do topo desses últimos 10 anos aqui, né, que é o que a gente tem aqui 95% do tempo, essa medida está dentro dessa barra cinza aqui nos últimos 10 anos. Isso aqui é normal quando você está num momento de recuperação da economia, né? Então, primeiro as bolsas ficam caras, e aí depois o crescimento de lucro vem à medida que as bolsas ficam mais baratas. É por isso que o nosso retorno esperado para a Bolsa Global, que eu mostrei lá atrás, é menor do que o crescimento de lucros, né? Porque você vai tendo, ao longo do tempo, uma caminhada da bola azul para o quadradinho preto ali. No Brasil, a gente foi tão punido pelos mercados por estar menos vacinado e no pior da pandemia, e obviamente tem um pouco de risco político aqui, que a gente é um dos poucos lugares do mundo em que a Bolsa está descontada em relação à média. E nas nossas premissas de retorno, a gente nem tem ela voltando para essa média. E o outro lado, que é um pouco do câmbio, para quem nunca viu esse gráfico aqui, isso aqui, essa linha preta aqui é a cotação do real contra dólar, né? A gente está aqui no 5,40, alguma coisa assim, no final da linha preta aqui. A única diferença é que quando a gente olha para trás, a gente pega
quanto foi a inflação no Brasil de lá até aqui e desconta quanto foi a inflação nos Estados Unidos. Então, eu estou olhando o poder de compra do real ao longo do tempo. Então, para ter uma base, né, quando a gente corrige, né, para saber o poder de compra, aquele 4,24 de 2002, né, que era o pico anterior lá, hoje ele seria equivalente a um 7,50. Né? Então, a gente chegou perto dele, mas a gente ainda está né, a gente não chegou no estresse daquele tamanho ainda. Inclusive, esse é o câmbio que a gente acha que a gente pode chegar se a gente for para um cenário de erro de política. E essa linha pontilhada aqui é o índice de commodities, também em dólar, corrigido pela inflação americana. O que é né, então, por que ele anda tão perto do real aqui? Né? Porque nós somos exportadores de commodities. Né? E, tipicamente, assim, são raros os momentos que, como agora, se vocês pararem para lembrar, que commodities estão subindo e o Brasil está sofrendo um problema de inflação. Fazia muito tempo que a gente não vivia isso. A gente às vezes vive momentos de inflação curtos aqui, como foi antes do impeachment, mas, em geral, a nossa moeda anda junto com as commodities. A gente estava no pior da pandemia, sem vacinação, com um risco político elevado, uma dívida elevada e um juros muito baixo. O que aconteceu? A gente abriu uma boca de jacaré aqui em relação a essa média histórica. Essa boca pode fechar inteira? Pode, não acho que é o cenário base, mas a gente acha que ela pode voltar um pouquinho e talvez até que o real possa negociar abaixo de 5 se você fosse para o cenário de reformas estruturantes no longo prazo. Então, mas pensem nisso aqui, né, como uma mola. Né? Então, quanto mais aberta essa boca de jacaré está, mais violentamente ela pode voltar, né? Como voltou violentamente depois do impeachment e até quando foi descomprimindo a crise lá da eleição do Lula lá em 2002, 2003. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E aí, o que a gente vê como grandes riscos, né? Então, um é a recuperação global empacar, né? Então, imagina, sei lá, até que bater na madeira quando eu falei isso, se aparece uma nova variante e que é imune a todas as vacinas. Assim, eu não sei nem dizer a probabilidade disso. Tomara que seja zero, mas é alguma coisa que a gente tem que estar atento e acompanhando e tendo certeza que não vai acontecer. E um dos riscos que a gente tinha colocado aqui até em janeiro, eu confesso que a gente não imaginou que seríamos vítimas dele, né? Que foi justamente os mercados no Brasil terem sofrido porque a gente não estava conseguindo vacinar as pessoas. Isso também aconteceu com a Europa, tá? A Europa está num ritmo de vacinação muito mais lento que os Estados Unidos e por isso os ativos, né, quando a gente olha bolsa, né, os movimentos do mercado esse ano, as bolsas na Europa em geral estão piores que as bolsas nos Estados Unidos. Né? O mercado tem premiado as economias que estão mais próximas de reabrir. E no Brasil, bom, são os riscos que a gente comentou aí ao longo da apresentação, acho que está todo mundo cansado de ver isso. E aí, e a gente chega nesse ponto aqui, né, que é um pouco que a gente faz, né? A gente transforma todas essas visões que a gente passou até aqui, a gente tenta transformar em números, né, que são os retornos esperados. A gente publica um relatório todo mês que chama 5 anos em 5 minutos, desde que eu entrei na XP. E o que a gente vê, né? Tem algumas coisas que não estavam exatamente lá, né? Mas a primeira é a inflação, né? Então, a inflação no nosso cenário principal aqui, a gente está falando que nos próximos 5 anos ela vai, na média, ser 5 e alguma coisa ao ano. Então, como eu falei, né? O antigos hábitos, ele acaba levando a gente para um equilíbrio de inflação e CDI mais altos. Né? Então, você vai ter, provavelmente, ao longo dos próximos 5 anos, um CDI aqui na casa de 8, né? Com juro real, então, na casa de 3. Quando a gente olha para a parte de pós-fixados da carteira, que são justamente os ativos da carteira que são atrelados aqui ao CDS Selic, a gente tem hoje ainda um prêmio de crédito muito alto nos ativos em CDI, na casa de 1,5 ao ano. Foi uma abertura de prêmio que começou lá na crise, né, que chegou até a 3% ao ano na parte em CDI. Isso vem fechando, mas vem fechando muito devagar.
Então, ainda tem bastante prêmio nos ativos em CDI, e é por isso que essa rentabilidade aparece maior aqui. Os ativos pré-fixados, né, com exceção do cenário melhor aqui, em que eles são superiores ao CDI, eles têm retornos nos outros dois cenários abaixo do CDI. Inflação tem um pouco mais de sobrevida aqui, né? Então, a inflação consegue ter um retorno melhor que o CDI no cenário principal aqui e né, tem dois cenários aqui. Renda fixa internacional. Quando a gente olha para ativos internacionais, eles estão em dólar, né? Aquele 1% ao ano em dólar, ele vira esse 6,5 aqui em reais, né? Porque justamente a gente faz o hedge dele, a gente recebe um pedaço grande do CDI aqui. Mas mesmo assim é uma classe que hoje está bem desinteressante. Multimercados, né? É até um pouco difícil ver aqui, mas multimercados a gente acha que eles são muito bons no cenário ruim de Brasil e no cenário muito bom de Brasil, né? Comparando com o CDI aqui. Os gestores brasileiros, historicamente, eles têm um bom faro, tanto para os cenários ruins quanto para os cenários bons, né? Então, até para quem lembra de multimercados em 2015, né, foi um ano super bom para os gestores, né? Até o índice de multimercados rendeu CDI mais 3,5 naquele ano. Foi um ano de deterioração de Brasil. E em 2016 foi um ano bom, os multimercados foram bem de novo, em sua grande maioria. Então, os gestores eles conseguem detectar bem, às vezes não em um mês, né? Se você olhar isso mês a mês, naquele mês do choque, às vezes os fundos vão mal, mas se você olha em janelas mais longas, 12, 24 meses, esse fenômeno de defesa da carteira nas duas extremidades dos mercados é bem real. Renda variável, né, que a valor de face parece um retorno bom de 10% ao ano, não é um retorno bom contra o CDI, né? Então, a gente tem uma visão mais cautelosa para a renda variável, porém, se a gente voltar a fazer reforma, você tem aí mais de 15% ao ano de retorno potencial. E eu vou fazer um grande contraste aqui entre a renda variável Brasil e a global, né? Que a renda variável global ela acaba servindo como uma boa combinação aqui, porque ela tem justamente essa aqui tem o risco do câmbio e na direita aqui não, né? Então, quando você no cenário que bolsa no Brasil é muito ruim, a bolsa global aqui com dólar é muito melhor. Elas são quase que espelhos aqui, né? Ainda que a simetria é um pouquinho melhor. E a renda variável com dólar, isso aqui é basicamente aquele 5,5 ao ano redeado em cada um dos cenários. Bom, aí a gente tem os perfis de risco, que eu posso entrar mais no detalhe, e a hora que a gente transforma isso, né, transforma aqueles retornos por classe, soma com o que a gente tem de posição atualmente, a gente chega nessa conta aqui, e aqui, para a gente não ter que ficar dando nós na comparação, a gente compara tudo já descontada a inflação de cada um dos cenários, né? Compara os retornos reais, que na nossa cabeça é o que o investidor deveria olhar, né? Então, acho que o que é interessante ter em mente é que o cenário que a gente chama de neutro, né, que é o de antigos hábitos, ele é um cenário em que os retornos esperados, né, você tem uma recompensa ruim por risco, né? Então, o cenário estrategista aqui, que vai a nossa carteira central moderada, você vê que ele tem quase o mesmo retorno que o energético. Sim, isso aqui não é obviamente não é um CDB, né? Então, às vezes você está numa carteira arrojada, você tem muito mais instrumentos aqui para capturar melhor um momento positivo, né, e se defender um pouco no momento negativo, no final você vai conseguir acumular um retorno maior que esse. Mas se você simplesmente pegasse a carteira atual e carregasse, você teria um retorno parecido. E é diferente do cenário positivo, em que claramente você tem uma recompensa, à medida que você tem aqui um CDI com retorno menor que 2 e uma carteira de ações, que é o destemido aqui, com um retorno real de 10% ao ano, né? Então, é um pouco disso que vai ditar a dinâmica das carteiras. E eu acho que, no final, assim, bom, eu até posso entrar em mais detalhes, mas acho que eu prefiro abrir para perguntas, que já estão aparecendo algumas, para vocês interagirem mais, para não ficar uma coisa muito técnica e maçante. Mas a cabeça é essa, né? Então, a gente tem um cenário
mais difícil para a renda variável lá fora, né? A renda fixa é um tema que na carteira moderada, por exemplo, a renda fixa global já veio de acho que 7, 8% para 2%, a gente ainda acha que vale a pena ter alguma coisinha, mas já é um tema que já o sol se pôs já. Renda variável global, a gente ainda gosta, mas é importante ter em mente que vai entrar em um momento mais difícil, né? A gente veio aí, a renda variável global subiu praticamente todo mês de abril do ano passado até hoje, e porque você vinha com um vento de expansão muito forte, mas agora a gente vai entrar numa etapa que, né, as bolsas estão caras e os lucros vão crescer, então o mercado fica um pouco mais errático, é normal isso do ciclo, mas é importante ter em mente. E no Brasil, a gente, apesar de estar com um cenário cauteloso no longo prazo, o cenário de curto prazo é muito bom, né? Então, é um daqueles momentos estranhos, mas tanto as carteiras recomendadas quanto os fundos DNA estão com bastante renda variável brasileira, né? Para dar uma ideia, tá? Em meados de fevereiro, nos fundos DNA, a gente chegou a ter mais Bolsa Global que Bolsa Brasil, e agora a gente, né, tipo, a Bolsa Global está do mesmo tamanho e até caindo, e a renda variável no Brasil ainda subindo. Então, vai quase que na outra mão. Felipe, a gente vai abrir para perguntas, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho dos fundos DNA, explicasse, né, para o pessoal que está aqui assistindo qual que é a dinâmica, como que é feita a alocação nos fundos DNA. Não, ótimo. Então, o que são os fundos DNA, né? Como eu comentei, a gente tem esses 6 perfis. Eles são muito parecidos com os perfis das carteiras recomendadas na XP, porque eles foram literalmente criados juntos, né? Então, e a gente, eu sei que nem todo mundo é um grande conhecedor de volatilidade alva, então a gente ancora o horizonte de investimentos como a principal medida de risco aqui. Então, o que é esse horizonte de investimentos, né? Quanto tempo você tem que ter uma carteira com esse nível de risco para que a sua chance de perder da inflação seja muito baixa, né? E aí, quanto mais arriscada é a carteira, maior o horizonte, né? Então, a gente sugere, por exemplo, que se você quer ter uma carteira inteira em renda variável, para você ter uma chance muito baixa de perder da inflação, você deveria ficar com ela pelo menos 8 anos aí. O perfil mais central, que é o Strategy aqui, como eu comentei, é um perfil de 4 anos. E, né, nos fundos DNA, a gente tem espaço para ir mexendo na alocação. Então, eles são uma carteira completa, lá tem multimercados, bolsa, etc. Né, e eles são feitos, cada um deles, para um perfil, né, com a vantagem de você pode saber qual é o seu perfil e escolher um fundo e não se preocupar mais, e ter uma carteira diversificada com gestores selecionados, não ter conflito de interesse, né? Os rebates são revertidos para dentro do fundo, diminuindo o custo, compensa IR, né? E na hora de declarar só um fundo, e aqui tem um pouco dos resultados, como eu falei, a gente está no começo de ano que foi ruim para o Brasil, mas para os fundos foi bem forte, porque a gente tinha essa cabeça negativa e os ativos, a parte de, especialmente renda variável lá fora, foi muito forte. Então, a gente está com todos os fundos aí acima dos índices. Mesmo o DNA Brave, que é um fundo de ações, né? Ele é um portfólio, né? Ele não é simplesmente um fundo de ações. A gente faz uma alocação entre bolsa local e bolsa global. Então, a gente chegou lá em fevereiro a ter 40% de bolsa global. Agora, a gente está com um quarto só de bolsa global. A gente veio mais para o Brasil. Pessoal, então fiquem à vontade aí para fazer pergunta no chat, que o Felipe está aqui para poder responder as perguntas aí de todos vocês, né? Felipe, enquanto o pessoal vai formulando perguntas, eu queria te perguntar também, hoje, assim,
como que você vê que deveria ser o nível de exposição em renda variável Brasil para o perfil moderado? Eu sei que a carteira recomendada hoje da XP, ela criou o moderado mais para conservador, o moderado moderado e o moderado mais para agressivo. Mas então vamos buscar o perfil moderado, né? Fui eu que criei esse nó, mas eu realmente espero que, assim, a hora que vocês olharem no final do semestre que o projeto de alocação vai ter subido, a ideia é que justamente os clientes possam escolher qual o perfil deles no sistema. E daí vai ficar tudo depara e vai ficar mais claro. Pegando a carteira mais central, tá? Deixa eu ver, espera que eu estou apanhando do meu mouse aqui. Eu vou falar para não falar besteira, tá? Então, hoje a gente está numa alocação que a gente tem 12,5 de bolsa brasileira e 12 de bolsa lá fora. E, na verdade, né, a gente fez essa reunião que eu comentei, né, dos retornos esperados, tal, que a gente faz essa atualização todo mês. E a gente, olhando um pouco para o curto prazo, assim, não seria o momento de aumentar o Brasil, mas olhando para o curto prazo, a gente está vendo que o cenário nosso de mais vacinação, melhora dos mercados aqui e arrefecimento da pandemia está se materializando, né? Então a gente vai aumentar um pouquinho a bolsa brasileira e na parte de bolsa global até diminuir um pouco a exposição a dólar, né? E aí nos mandatos onde a gente consegue fazer, hoje em 2 dos fundos DNA a gente consegue, a gente está melhorando para fazer no resto. A gente tem uma proteção ali, a gente tem no de prévio e no de bolsa, a gente tem uma proteção que é totalmente factível de fazer na pessoa física também. A gente tem um put spread, dá para comprar o vencimento junho ou agosto. A gente tem o junho, mas o agosto é até melhor. A gente tem 117 com 107 mil. Quer dizer isso, quer dizer que se a bolsa cair 10%, a gente defende aí mais ou menos uns 40% da queda só com essa proteção, né? Os gestores em carteira vão defender mais um pouco, então isso dá o conforto para a gente também carregar a bolsa brasileira um pouco na contramão do que o nosso cenário de longo prazo diz. Entendi. A Débora fez uma pergunta: qual a previsão de inflação nos próximos anos e por que houve diminuição no percentual recomendável de alocação? Não, boa, ótima pergunta. Então, eu vou até voltar no. É até um pouco engraçadinho, assim, mas. E a gente, ironicamente, a gente fala bastante com o Caio sobre isso, mas a gente olha um foco diferente, né? Então, enquanto o time de economia ali tá muito preocupado com a inflação esse ano, mês que vem e tal, a gente está preocupado mais com o equilíbrio geral da inflação, né? Então, a gente tem esse equilíbrio aqui, né? Então, assim, se você me perguntar qual a inflação dos próximos anos, eu vou te dizer, olha, nos próximos 5 anos, a gente imagina que a inflação vai ser perto de 5% ao ano. Então, por que isso? Porque, assim, a dívida do Brasil, sem reformas, ela é impagável. Então, um equilíbrio de inflação maior ajuda ela não ser um problema tão grande. Então, assim, se a gente conseguir fazer reformas, aí a inflação provavelmente vai ser um pouco abaixo de 4 até. Mas só para ter uma distinção importante, né, entre o que é a inflação e o que é um título atrelado à inflação, né? Assim, um título atrelado à inflação, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente, de fato, inflação, e ele tem uma componente pré-fixada, né? Então, quando você olha lá o Tesouro IPCA, a NTNB, uma debênture, ela está lá, IPCA mais 4. Esse mais 4, ele sofre marcação a mercado como se fosse um título pré-fixado, né? E
E a gente, como eu comentei, a gente pensa muito em retornos esperados, né? O que a gente começou a ver em dezembro, tá? Em dezembro a gente começou a ver que, comparado com o cenário que a gente tinha de juros reais, né, que a gente tem essa conta, eu até posso mostrar no detalhe aqui, talvez não tão bem formatado, mas a gente esperava que essa taxa atrelada à inflação fosse abrir, como ela de fato abriu, né? Então, para quem acompanhou esses papéis atrelados à inflação, sofreram uma queda aí na casa de 3, 4% no primeiro tri desse ano. E como a gente... e aí, agora que a gente joga na modelagem, né, e até dá para ver um pouco aqui, né? A classe de inflação, ela tem um retorno, né, pensando aqui no cenário esperado, pior do que pós-fixados, pior do que multimercados, talvez um pouquinho, como bolsa é bem mais arriscado, acaba sendo um pouco melhor que bolsa, e renda variável global sem risco cambial tem um risco um pouco melhor, mas com uma correlação diferente da carteira. Então, por causa disso, acabou que a inflação perdeu espaço na carteira para as outras classes de ativo. Porque a expectativa é que o cupom pré-fixado ainda pode ser que ele tenha uma tendência de abrir mais, e aí a pessoa que está com esse título na carteira, se ela for vender antecipadamente, ela pode ter um deságio também. Seria por isso? Isso, exatamente. Tá no risco, né? As empresas vão ter que pagar mais, assim, mais prêmio, porque aumentando o risco Brasil, aumenta também o risco para as empresas se financiarem. E aí acaba tendo que pagar mais prêmio, seja também o título, porque o título público também acaba tendo que pagar mais prêmio para se financiar e, em consequência, as empresas também, porque as empresas sempre têm que pagar mais do que o Tesouro paga, porque senão as pessoas vão preferir financiar, comprar Tesouro, né? No caso, que é um Isso. ativo com menos risco. E até para falar assim, a gente acompanha bastante o prêmio de crédito, né? Tanto na parte em CDI quanto na parte de inflação. Na parte de inflação, esse prêmio de crédito caiu muito, né? Que a gente olha como uma taxa além da NTNB, né? E com a isenção fiscal das debêntures de infraestrutura ali, a gente... esse prêmio que chegou a ser quase 2% ao ano passado na crise, agora ele está em 0,4%, ou seja, né, se você comprar uma debênture de infra, você pode esperar ganhar na média aí 0,4% ao ano a mais do que uma NTNB. Claro que, né, se você for pessoa física, você tem a isenção, então acaba compensando um pouco mais esse negócio. Por isso que não chega a zero. Mas Só raciocínio, se no caso do DI, porque se a gente tem uma tendência que o pós-fixado vai subir, o cupom pré-fixado dele também tem uma tendência de diminuir no caso do título de crédito privado ou não, necessariamente? Porque uma LFT, geralmente, ela paga Selic mais zero alguma coisa, né? E a gente encontra, por exemplo, hoje CDI mais 2 para crédito privado. E se a gente tem uma tendência que a Selic vai subir, esse pré, a tendência dele é de continuar subindo ou diminuindo? Esse prêmio de crédito, né? Então, a gente, honestamente, a gente acha que esse prêmio está muito elevado nessa parte em CDI, né? Por algum motivo, né? A gente teve um estresse muito grande, né? Que quem viu março do ano passado, né? Os fundos de crédito caíram aí 5% no mês, e isso assustou muita gente, e mesmo e acho que a Selic baixa não deixou as pessoas voltarem, né? Por associarem que esses fundos iam ganhar só com a alta da Selic, né? Na verdade, né, a coisa em março estressou de uma tal maneira, né, que esses fundos eles estavam ali, o CDI era 2, mas ele tinha uma carteira de crédito carregando a CDI mais 2. Então, esses fundos estão com excelentes retornos em 2 meses, a gente carregou eles bastante na carteira, em detrimento, inclusive, né? Carregamos eles enquanto a gente reduzia a inflação e saiu do pré. Mas acho que esse prêmio não fechou, né? De fato, os fundos não captaram, as empresas ainda foram obrigadas a emitir. Então, mas é um motivo técnico, assim. Então, continua, como eu falei, continua o prêmio na casa de CDI mais 1,5 ao ano.
na maneira como a gente estima, né? E o CDI mais 1,5 ao ano, mesmo o que a gente está falando mesmo com a Selic a 2,65, né, você já está ganhando 4,10 nessa carteira de crédito, sem que esse prêmio diminua, né? Se o prêmio diminuir, você pode ganhar até mais. Então, é um ativo ainda que a gente gosta bastante, né? Tem uma pergunta do Gustavo Ladeira. Boa noite, Felipe. Qual você acredita que seriam os percentuais em aplicação no Brasil e no exterior para um perfil agressivo arrojado neste momento? Então, deixa eu até pegar aqui, pegar um perfil mais agressivo. O perfil agressivo é o perfil energético, né? Que ele é representado pelo DNA Energy, né? E assim, da mesma maneira que eu comentei, a gente provavelmente vai aumentar um pouco a posição de bolsa brasileira aqui, né? Mas hoje, então, só a gente tem 30 e poucos por cento de bolsa Brasil e uns 22% de bolsa global. Então, mas assim, esse é um mandato que eu diria que, na média, ele tem esse 50% de renda variável. E até para contar um pouco da história, entre aspas, como eu falei, né, a gente chegou a ter um percentual, dos 50, uns 30 em renda variável global, quando a gente estava ali em fevereiro. Agora, o Brasil volta a ganhar espaço aqui. Legal. Ele está perguntando do XP. Ele está perguntando, na verdade, o Ronaldo Ferreira, ele está perguntando como que ele encontra as carteiras recomendadas no site da XP. Deixa eu até postar aqui. Então, espera aí que eu mandei só para a Emília. Então, nesse site aqui, né, que é o conteúdos.xp, é o site do Projeto Expert lá, né? Então, lá tem todas as carteiras recomendadas, não só essas por perfil de risco, né, mas também de bolsa, de fundos imobiliários, etc. Tem bastante coisa ali e elas são atualizadas todo mês, normalmente na virada do último dia para o mês seguinte. Ô, Felipe, eu acho que era legal também a gente falar um pouquinho sobre a questão do rebalanceamento de carteira, né? Quando a gente faz gestão de portfólio, aí a gente designa lá um percentual de alocação para cada classe de ativo, claro, respeitando o momento de vida do cliente e o perfil também dele, principalmente. E aí, em algum momento, é necessário fazer esse rebalanceamento, né? Não dá, assim, você não vai mudar a sua carteira toda de um mês para o outro, por exemplo. A XP, todo mês, todo início de mês, ela lança a carteira recomendada dela. E ela vai fazer os ajustes que são necessários, dado o cenário que ela está vislumbrando pela frente. E o cliente, ele deveria fazer um rebalanceamento da carteira dele também, para poder adaptar, se ele teve alguma perda maior na renda variável, ele deveria recompor, o contrário, não é isso? Você teria como falar um pouco desse rebalanceamento de carteira? Não, claro, acho que assim, o mais importante, né, e talvez a frequência mensal seja até ineficiente para você ficar fazendo o tempo todo grandes realocações, é o que eu falei, né? Assim, a gente tenta mudar o mínimo possível, assim, né? E fazer movimentos lentos e tal. Essa sempre foi a filosofia, desde inclusive da casa antiga. Acho que o que é mais importante é ter em mente, fico brincando, que é o efeito shopping center, né? O que é o efeito shopping center? Quando você ia num shopping center nos anos 90, né? Eu era adolescente ali, você com certeza ia encontrar no shopping uma loja de CD. Bom, naquela época era um negócio super rentável e que fazia e que conseguia ganhar espaço no shopping center. Se você for no shopping center hoje, né, você não vai encontrar nenhuma loja de CD, mas você vai encontrar uma Apple Store. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem que ter em mente ao rebalancear a carteira, né? Se atualizando ela aos novos tempos, assim, né? Então, novos temas, novas classes e, às vezes, desapegar de alguns temas antigos que ficaram no passado. E, assim, então, assim, alguma disciplina é necessária. Então, assim, claramente, 30 anos é longo demais. A gente gosta de fazer mês a mês, porque até a gente tem essa flexibilidade
dentro do fundo a gente não paga IR para se movimentar, né? Mas acho que tem uma análise fria ali que aí, pô, acho que o pessoal de assessoria está aqui para super ajudar vocês a justamente fazer essa análise fina, né? Eu vou reduzir pré agora? Não, olha, espera, porque se você esperar mais um mês, esse seu CDB aqui, que hoje está na alíquota de 17,5, cai na alíquota de 15. Não é em um mês que o pré vai abrir e passar a ser um ativo danoso. Então, acho que tem muito dessa interação que ajuda a manter a carteira nos eixos, vamos dizer assim. Tem uma outra pergunta aqui, e a gente depois vou fazer mais um e depois a gente finaliza, né, para não estourar o tempo aí, mas tem uma pergunta que teria espaço na carteira para investimentos em criptomoedas e cannabis? Qual a sua opinião? Essa é uma... Assim, cannabis, eu vou começar, vai parecer engraçado, mas eu vou começar do mais fácil para o mais difícil. Cannabis, assim, a gente não tem no time hoje, e é uma coisa que a gente quer desenvolver, um acompanhamento de temas regionais / setoriais de Bolsa Brasil ou global. Tá? É uma coisa que a gente não tem um processo desenvolvido para isso no time. E esse é um tema super específico, né? Como é que vai ser? Tem um lado regulatório muito pesado, né? Aonde você deveria estar, que país vai regular primeiro, isso pode afetar, porque ele pode criar uma barreira às empresas do país do lado. Então, assim, a gente não tem o acompanhamento na granularidade que a gente gostaria, nem para ter cannabis, nem para ter, só para dar um exemplo, passou recente em algum comitê que eu estava, a parte de ativos imobiliários nos Estados Unidos. Assim, são ativos que estão... Né, a gente não tem um acompanhamento tão profundo. A exposição que a gente acaba tendo, né, nos fundos DNA / nas carteiras recomendadas acaba sendo mais via fundos globais que, né, eles vão ter lá dentro um espaço para fazer cada um desses temas. Criptomoedas é um pouco na mesma linha, apesar de ser um ativo totalmente diferente, né? Então, assim, eu sou humilde aqui no sentido de eu acho que a gente abriu bastante a cozinha, entre aspas, né? E vocês viram muito como a gente funciona, né? Essa classe de ativo, renda variável. Como é que ela funciona? Ela funciona com preço-lucro, com expansão de lucros, com dividendos. Quanto a gente acha que ela vai render nos próximos 5? O que a gente acha das três coisas? Bom, dividendo a gente sabe, a gente pega o consenso dos analistas, crescimento de lucro, a gente pega o consenso dos analistas, faz algum ajuste nosso, não sei quem reparou no slide ali, a gente cortou o crescimento de lucro nos Estados Unidos com medo de alta de impostos, e o preço-lucro a gente acha que volta para a média, que faz sentido pelo momento do ciclo e tal, isso dá um retorno esperado de 5,5% ao ano para a Bolsa Global em dólar. E assim, eu sei também qual é o risco que eu estou correndo a investir em Bolsa Global, e eu sei como é o comportamento relativo, por exemplo, qual é a correlação com outras coisas que eu tenho na carteira. Criptomoedas, eu não consigo responder nenhuma dessas perguntas. Então, eu não sei qual é o valor de Bitcoin ou da cesta de moedas que você quiser daqui a 5 anos. Eu não sei quais são os fatores que influenciam esse valuation. Eu não sei qual é a correlação com as outras classes de ativo. Né? Então, assim... Não tem como saber também, né? Não dá para então, eu juro que eu entendo né, um pouco da preocupação das pessoas, mas assim, que eu sempre brinco, né? Assim, tipo, a gente vai ter momentos difíceis nos fundos DNA, e a hora que a gente tiver um momento difícil, eu quero ser capaz de contar para, né, todos os investidores, olha, a gente foi mal por causa disso, a gente errou isso, a gente não viu isso, ou não, foi um movimento de curto prazo, a gente acha que, né, que isso volta, etc. Mas se eu comprar
Bitcoin e cair 80% na semana que vem, eu não vou ser capaz, eu vou falar o quê? Eu comprei porque estava todo mundo comprando e é isso. Porque Então, acho que é é um muito pouco complicado. essa história, assim. É assim, honestamente, tá? É assim, uma visão um pouco mais de mercado, assim. Cara, eu acho que tá muito na moda, né? E a gente viu alguns ciclos de Bitcoin nos últimos anos, né? E as pessoas falam, ah, não, mas eu que estou carregando ganhei. Pô, mas a pessoa ganhou num ano, aí passou anos no negativo e daí ganhou mais um ano. Então, não é exatamente um negócio consistente. Obviamente, né? Esse negócio ganhou um espaço, mas tá muito na moda, né? Então, é difícil saber o quanto é valor de verdade e o quanto é fumaça, assim, e eu não consigo entender. Até uma das visões mais, entre aspas, duras que a gente teve, e eu até participei de um podcast do Stock Pickers ano passado, porque o Thiago Salomão, que é um dos organizadores, eu era um dos poucos gestores que estava pessimista com o ouro. Ele falou, pô, você não quer fazer o podcast que tá difícil achar um gestor que está negativo em ouro. A gente nunca teve ouro nos DNAs, nem nas carteiras recomendadas, apesar de ter respondido a pergunta de por que eu não tinha ouro milhares de vezes. E aí, até do podcast que foi em setembro para cá, o ouro caiu muito pela nossa visão, que uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos ia desvalorizar o ouro. Então, mas aí, diferente, né? Um ativo que a gente entende porque ia cair. Né? Então, de acordo com o nosso cenário. E como que Mas era você... o ativo da moda. É verdade, assim, a gente usa muito para proteção de carteira, né? Mas assim, se acontecer uma crise, igual aconteceu a pandemia, aí tem uma perspectiva de Não, subir, com certeza, né? Eu mas até assim, tenho um um percentual slide menor, né? que ficou entre aspas escondido, né? Deixa É. eu... E como que você vê hoje o investimento na China? Porque a China sempre foi um país muito fechado, né? É recente, né, a abertura para que para que o investidor que mora fora da China possa investir lá. E eu vejo que tem muita gente querendo investir de olho também na questão assim, do PIB, né? Foi o maior crescimento ano passado, global, deve repetir esse ano também, já vem repetindo, na verdade, há vários anos. E como que a XP e você, né, vê esse tipo de investimento hoje? Bom, nesse momento eu vou cortar que essa opinião não é da XP, ela é do time de gestão dos fundos, Tá, porque tem visões distintas. tá. A gente tem uma visão bem cética em relação à China. Tanto dos números, que eu acho difícil de acreditar, né? Assim, eu fico brincando, né? Se você acredita no nível do PIB, o desvio padrão tá errado, né? Não é possível que a volatilidade da economia chinesa é menor do que a da economia europeia ou da economia americana. Então, tem alguma coisa errada nos números. Tem vários papers, saiu até na Economist mais de uma vez, que provavelmente o crescimento chinês foi 2% ao ano menor do que o de fato reportado. Mas esse é um detalhe técnico, vai. Ainda assim é um crescimento forte, né? Tem bastante coisa acontecendo lá. A gente tem um problema com China que é a falta de transparência, né? Então, não, quem disser que sabe a fundo o que está acontecendo na China está mentindo, porque os números são mascarados, né? No mínimo, eles são suavizados, para fazer. E assim, não tem regras tão claras. Assim, é muito difícil. Assim, aí, tudo bem, como é que a gente faz para investir em China, então? A gente escolhe gestores que estão olhando, né, especialmente na parte de bolsa, estão olhando empresas individuais lá que vão se destacar. Tencent, Alibaba, né, são empresas que, gestores que estão fazendo um trabalho profundo, conhecem as empresas, etc. E a gente tem esses gestores em carteira. A gente tem o Wellington, Morgan Stanley Global Opportunities, porque o cara tem uma equipe focada lá e ele está olhando não o país inteiro, né, mas ele está olhando um caso de algumas empresas ali.
essa é a maneira que a gente acha que faz sentido investir na China. E, por último, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre investimentos em ESG, que está muito na moda também, né? Em Desculpa. ESG, ESG. Não, tá bom. e também queria que você falasse um pouquinho sobre investimentos em commodities, porque hoje a gente tem alguns fundos também que investem no ETF, né, de commodities, e a gente tem visto aí um bom desempenho desses fundos com esses estímulos que vão surgir, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Você acredita que é um bom momento para investir também nesse tipo de fundo? Então, vamos lá. Começando do ESG, né, que, para quem não sabe, né, a parte de é o ambiental, a social e a governança das empresas, né? Eu vou falar que é um tema, né, que poderia ser um tema da moda, então sempre em que um ambiental a gente deveria sempre se preocupar, porque afinal de contas a gente pretende continuar vivendo nesse planeta por mais 200 anos, pelo menos, né? Não a gente, mas os nossos filhos, etc. Então, é um tema que já é importante desde sempre, mas de fato, assim, essa parte, especialmente de ESG, assim, mesmo se você não abraçar o tema e, vamos dizer assim, e o motivo, né, de preservação, de tornar a vida das pessoas melhor e tal, vale a pena dizer que as empresas que adotaram esse tipo de filosofia, até do lado ambiental ou do lado de governança e tal, elas tendem a entregar melhores resultados, né? Seja porque a empresa passa a ter um controle melhor da sua cadeia de suprimentos, isso foi super importante no passado, né? Então a gente ela sabe quem é o seu fornecedor, quem é o fornecedor do fornecedor e o fornecedor do fornecedor do fornecedor, então você consegue antecipar choques na cadeia, isso é uma das fontes de retorno que você está focado nisso traz, por exemplo, né? Então é um tema que a gente tem na carteira na medida do possível. Uma das coisas, entre aspas, ruins né, da mecânica com que funciona a ESG em geral, né, porque ela é muito preponderante no universo de renda variável, de ações, né? E quando você tenta ir para renda fixa, ela começa a ficar muito difícil, né? Já tem poucos gestores, o universo de ativos é muito maior e daí você não tem regras tão claras do que é o quê. Então, na medida do possível, na parte de ações, a gente tem já nos DNAs e nas carteiras, a gente coloca, né, ativos nessa linha e que, né, acho que é super relevante, de fato. E a outra pergunta era... Fundos em commodity também, você tem, qual que é a sua perspectiva para ele? Commodities, assim, eu vou até falar, né, para quem se animou com Bitcoin, até tem uma piadinha que investimentos em madeira no passado, que lá fora negocia, subiram muito mais que Bitcoin no passado. Até uma das ironias aí, mas sim, commodities, assim, é uma classe que a gente não acompanha, né? A gente sabe que os gestores de ações acabam se aproveitando muito disso, né? Então, inclusive, vários deles têm bastante Vale em carteira, né? Que está sendo puxada aí por essa alta do minério de ferro, mas a gente não tem nenhum tema específico e também não tem a cobertura profunda, como eu falei, para discutir commodities individualmente. Tem muita gente que acha, e eu acho que tem um fundo de verdade, que faz sentido carregar commodities até para proteger o portfólio de inflação, etc. Mas é um ativo volátil e assim, nem sempre pode se comportar da maneira como você esperava, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu ia encerrar agora, mas veio uma mensagem aqui no meu WhatsApp de um cliente da ASP, eu prometo que é a última. Não, tá bom. Perguntando sobre a questão da alta na taxa de juros, como é que ficam os fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários, eles remuneram o aluguel, né? E o aluguel, ele também é pré-fixado. E aí, se a taxa de juros sobe, eles ficam tão atrativos quanto já foram no momento onde a Selic estava a 2%? Então, é até engraçado, né? Mas é uma pergunta muito boa, tá? A gente, né, em uma das carteiras recomendadas, que é a energética, inclusive tem fundos imobiliários da parte de recebíveis. É uma das coisas que o time lá, né, como conversou, eles
trouxeram para a gente, assim, eu comentei, né, nas debêntures de infraestrutura que o prêmio acima da NTNB, né, do Tesouro IPCA, está muito pequeno, está na casa de 0,4. Mas ano passado, e acho que muito porque o investidor típico de fundos imobiliários é pessoa física, né, e às vezes acaba, usando uma piada antiga e um pouco estranha, acaba jogando o bebê fora junto com a água do banho, né? Então, ano passado foi um ano super bom para a parcela de crédito atrelada à inflação nas debêntures de infra, né? As debêntures de infraestrutura subiram 11% ano passado. E os fundos imobiliários de crédito, que tem risco parecido ali, caíram 4%. Então, você teve um abismo abrindo entre as duas classes. Então, em uma das carteiras que acho que é energética, tem lá tipo, 2 fundos imobiliários focados em recebíveis. Do outro lado, assim, a classe como um todo está muito descontada, né? Então, acho que muito mais do que a alta da Selic para 5 para 6, né? Olhando um pouco o preço mesmo, o preço está fora do lugar, né? Acho que talvez a exceção é a parte mais de ativos logísticos ali, que foi a parte mais resiliente na crise, por isso o pessoal continua investido. Mas mesmo lajes corporativas, alguma coisa assim, está muito descontado. E, assim, na verdade, não é a Selic que afeta os fundos imobiliários, é a curva longa de juros, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Todo mundo já sabe que a Selic vai subir. É por isso que a hora que você pega um ativo pré-fixado de 5 anos, ele já negocia a 8% ao ano. Com os fundos imobiliários é a mesma coisa, né? A gente tem yields aí que estão, sei lá, na parte de lajes corporativas, 6, 7% ao ano, e esse 6, 7% ao ano, como ele é aluguel, ele é reajustado pela inflação, né? Então, você está falando uma coisa que é inflação mais 5, 6, 7, uma boa parte disso isento de R, né? E isento de R, então, assim, é um pedaço muito atraente do mercado. Tá? E até, esse é um que vale dizer, assim, né? E até por estar na ponta da língua, vocês percebem que esse é um ativo que a gente acompanha muito mais de perto. A gente não consegue ter nos fundos DNA porque eles, do ponto de vista institucional, eles são pouco líquidos. Então, a gente até foi ver, assim, estressando, pelo que negociam esses fundos, a gente não conseguiria chegar em 3% de alocação nos fundos. Então, acaba que não vale a pena. Mas acho que é um investimento que está descontado. Tem retornos reais altos, né? Retornos acima da inflação altos, em ativos que são bastante robustos. Até, como eu postei aqui das carteiras recomendadas, né? Tem a carteira recomendada de fundos imobiliários lá, que o Renan faz, que talvez é até uma ótima pessoa para Emília convidar para a próxima live. Porque, de fato, assim, o mercado de fundos imobiliários está muito deslocado. E, como eu falei, né? Eu, assim, como investidor institucional, né? Como gestor de fundo, eu não consigo entrar porque a liquidez do mercado não me permite, mas para uma pessoa física é muito mais tranquilo. E, além de tudo, se eu entrasse, eu não teria isenção de R, mas mesmo assim está barato, que dava vontade. Bacana. Felipe, muito obrigada, viu, por ter esse tempo aqui com a gente, falando com os nossos clientes. Quero agradecer a todos também que participaram da Eu live. agradeço muito pelo espaço também e por terem a paciência de me ouvir. E vindo a BH, vem visitar a gente. Não, beleza. Assim que deixarem a gente viajar. Isso aí. Obrigada e Obrigado. saúde aí para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite aí. Boa noite.